Você sabia que existem segredos espirituais para poder semear? Isso mesmo, há segredos espirituais para você poder semear e ver a ação do mundo espiritual, a reação do mundo espiritual, a reação de Deus. Primeira coisa, você tem que entender que cada semente semeada debaixo da direção do Espírito Santo manifestará um avanço sobrenatural. Em outras palavras, uma semente de rompimento. Saber que tem sementes, ofertas de rompimento. Lembra de Salomão? Ele ofertou 1.000 ovelhas, né? 1.000 bois. E é interessante que no milésimo boi, na milésima oferta, o Senhor apareceu para ele de noite e ele lhe pediu para o Senhor sabedoria. E Deus lhe deu, além da sabedoria, que é mais valioso do que o ouro e a prata, lhe deu riquezas, lhe deu paz, lhe deu avanço, lhe deu muitas coisas. O que eu aprendo? Que nós temos que semear de acordo com a direção do Espírito Santo. Esse é um dos pontos mais chaves que nós temos sobre a lei da semeadura. Você não deve semear empolgado, simplesmente porque você está empolgado, porque você foi tocado no nível da sua alma, ou porque ativar em você a ganância. Muitas pessoas semeiam, muitas pessoas semeiam, presta atenção, muitas pessoas semeiam, ofertam, sacrificam, porque sobre elas foi ativado a ganância dela. E Deus não se agrada de ganância, Deus se agrada de generosidade. Uma das chaves, uma das profundas chaves que rodam, que giram, que ativam o mover sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas é a generosidade. Então, tem muitos pregadores até que conseguem ativar o que há de mais vil no homem, que é a ganância. Então, a pessoa ela não semeia por generosidade. Ela não semeia por direção do Espírito Santo. Ela semeia porque foi sobre ela ativada a ganância, então ela vai semear porque foi lhe feita uma promessa maior, uma promessa de recompensa maior. Não uma promessa de uma colheita, não uma promessa de uma resposta. Então por isso que muita gente está ferido, está machucado com esse tema. E também sementes de rompimento são sementes que produzem uma colheita para responder à sua necessidade, o seu desejo ou o seu sonho. É desenvolver em seu propósito dado por Deus para os negócios do reino. Ou seja, estou lendo um texto aqui do bispo, do apóstolo Thompson, muito bom esse homem, se você quiser, né, segue ele nas redes, tem cada mensagem muito profética, sobrenatural. Ele está falando do que aqui? Que Deus nos prospera com propósito. A prosperidade de Deus na minha vida tem um propósito de fazer com que o reino, que a palavra, que Jesus em nós avance de uma forma exponencial. Então, muitas pessoas ainda precisam entender que a prosperidade de Deus tem um propósito, que é trazer qualidade de vida para sua família. Primeira coisa, trazer qualidade de vida para você, para sua família, e também trazer e patrocinar os projetos e os propósitos de Deus através dos seus filhos, através dos ministérios, através daquilo que Deus está levantando. Então você precisa ter discernimento, sabedoria de perceber o que é que Deus está levantando. Quais são os ministérios que Deus está levantando? E quais os ministérios que já perdeu o fogo, já perdeu a presença, já perdeu a paixão, já perdeu a essência? E esses ministérios o Senhor já não está mais levantando, como o ministério de Ofni e Finéias e da casa de Eli. O povo continuava ofertando, continuava mantendo aquilo, mas Deus já não estava mais ali. E o povo entrou, né, e perdeu a guerra e teve uma grande maldição ali, justamente por falta de discernimento. Então, uma das chaves que você precisa ter é que você tenha sabedoria e discernimento para que você semeie debaixo da direção do Espírito Santo. Amém? Tem pessoas que têm as finanças pesadas, ou seja, as finanças estão oprimidas no reino, justamente por não entender, por não discernir esse momento, não discernir essa estação, não discernir o solo que está semeando. Então você tem que pedir para o Espírito Santo, pedir para Deus discernimento e outras coisas. Deus também forja a gente a cada nível de prosperidade, a cada nível de recurso. Se você é fiel a Deus com nível de recurso hoje pequeno, e ser fiel realmente, Deus vai confiar em você uma nova dimensão, uma nova estação, uma nova unção para que você prospere. Então, fidelidade também é necessária. Receba essa palavra. Deixe o Espírito Santo te treinar. Deixe ele te treinar.
Ouça a direção do Senhor. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, o Espírito Santo colocar no seu coração, confie de todo o seu coração. Confie de toda a sua alma. Acredite no testemunho interior que ele fala com você, como você deve semear, o que você deve semear. E ele vai te abençoar e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Ô, glória, o Senhor me treinou em situações que parecia que a minha vida não ia ter saída e que a minha semente, aquilo que eu tinha semeado, parecia que não tinha resultado. Faz parte, porque há um tempo de colheita, há um tempo de crescimento. Eu tenho certeza que eu estou colhendo frutos de sementes que eu semeei há muito tempo atrás. Lembrando que semeadura não é só dinheiro. Tem muitas outras coisas que nós semeamos diante do Senhor que nós também colhemos. Um abraço, uma oração, uma intercessão, um jejum que você faz em prol de alguém, em prol de alguma situação que não é para você. Isso é uma semeadura. E você vai colher isso também. Amém? Você precisa entender isso e ficar firme. Não voltar, não volte atrás. Fique firme. Continue semeando debaixo da direção do Espírito Santo. Continue ofertando debaixo da direção do Espírito Santo. E pare de ouvir as mentiras de Satanás. E não adianta, você está perdendo tempo. Não adianta ser fiel no dízimo, não adianta ser fiel na oferta, não adianta. Isso é mentira de Satanás. Se você está semeando debaixo da direção do Espírito Santo, pode ter certeza que em breve, ouça bem, diz o Senhor e não eu, em breve você verá uma colheita sobrenatural na sua vida. Talvez você está aí se perguntando, Senhor, eu fiz tanto, fiz tanto, fiz tanto e agora não estou vendo nada. Fica tranquilo. Se você fez de coração, por generosidade, porque Deus ama quem dá com alegria, alegria no coração, pode ter certeza que você vai ter uma poderosa colheita. Isso mesmo, você precisa ter revelação para que você possa imediatamente reconhecer quando o Espírito Santo te disser para você semear. Porque essa semente, por revelação, é a semente que vai trazer rompimento. Deus vai revelar para você o que, quando e como você deve semear. E você pode ter certeza que essa semente é a semente de rompimento. Vai romper na sua vida, em nome de Jesus. Seja obediente. Amém? Seja obediente, o Senhor vai te obedecer. E pare de segurar o pouquinho que você tem. Se você não tem o suficiente para suprir a sua necessidade, então isso é uma semente de rompimento. Às vezes a pessoa se engana, achando, eu vou ficar com esse pouquinho aqui, só com essa situaçãozinha aqui, se garantindo e confiando nisso e impedindo uma porta sobrenatural de recursos de Deus acontecer. Já aconteceu na minha vida. Uma vez eu estava num culto, numa conferência, e passou a hora da oferta, eu só tinha o dinheiro da passagem de volta para mim e para minha noiva. E eu segurei aquele dinheiro com medo e o Senhor colocou muito forte no meu coração o desejo de semear e eu não semeei naquele dia. No final desse culto, presta no final desse culto, encontrei o meu pastor e naqueles dias eu estava trabalhando com ele de entrega. E na semana a gente tinha feito algumas entregas e ele ficou de me pagar na segunda-feira. Isso foi num sábado. No final daquela conferência com mais de 5.000 pessoas, meu pastor me encontra, abre a carteira e me paga os dias que eu tinha trabalhado com ele. Ele foi um tapa na minha cara. Falei, meu Deus do céu. Eu não confiei no que o Senhor tinha colocado no meu coração. Então eu fiquei muito triste aquele dia de sábado para domingo. Comecei a pedir para o Senhor uma nova oportunidade. É tão interessante que os pastores convidaram outro pastor para ministrar na igreja. E ele trouxe a mesma mensagem de oferta, mesmo muito forte, quase da mesma maneira. E ali foi uma oportunidade que eu tive de obedecer ao Senhor. E ali eu fiquei muito feliz porque o Senhor me deu uma nova oportunidade de ter semeado. Então, esse testemunho, essa experiência, para você ver como Deus é fiel. Quando Ele, o Espírito Santo, coloca no seu coração esse desejo, essa vontade, essa direção, não recue, meu irmão. Não recue, minha irmã. Porque você vai contar testemunhos extraordinários. Você gostou desse conteúdo? Clique, comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Fica no amor do Pai. Shalom, shalom.